noite para quem está vendo à noite, né? Boa noite, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 8, estudando a respeito do sonambulismo, né? Começou lá na pergunta 425, nós já estamos na 436 e hoje nós vamos esgotar esse tópico, sonambulismo, vamos a 436, 37 e 38. Né? Muito bem, Kardec, como sempre, faz as perguntas muito precisas, né? E então às vezes dá até a impressão que está repetindo, mas ele tem um propósito com essas perguntas, né? Então a 436 ele pergunta assim: o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? E, bom, nós já vimos que nas perguntas anteriores já foi discutido aqui, né? Se o espírito, falando da clarividência, por exemplo, ele vê coisas, né, que estão além do espaço físico em que ele está ou mais além. E aí os espíritos sempre reforçam que ele pode ver mais além, né? Porque é o espírito que sai do corpo que está vendo, mas que tudo isso está atrelado à evolução espiritual, né, daquela alma, aquela alma do espírito encarnado naquele momento. E aqui, mais uma vez, a resposta é a mesma, né? Por que essa pergunta? Parece até grosseira a resposta, mas é para ser objetivo, né? Por que essa pergunta? Uma vez que é a alma que vê e não o corpo. Então, se é a alma que vê e não o corpo, é claro que o sonâmbulo vê do ponto de vista onde está a sua alma e não do ponto de vista onde está o seu corpo, né? E aí, recorrendo lá à ajuda do nosso amigo Miramês, ele ressalta, né, que essa capacidade ela está relacionada, como sempre, à evolução espiritual e à dominação que o espírito tem dos dons da vida. E aí ele completa, né, como sempre, né, que o espírito elevado ele pode dominar, né, essas distâncias e a dificuldade do mundo material, as dificuldades do mundo material, e que as dificuldades que nós temos na Terra, né, estão relacionadas com a falta de merecimento que nós temos e muitas vezes pelo mau uso dos dons da vida, por sermos espíritos ainda em evolução, né, pouco evoluídos, mas que ele diz, né, que a ascensão da Terra ela permitirá a chegada de espíritos mais elevados, diminuindo as dificuldades materiais. E que ele ressalta, né, que, por exemplo, ele faz uma figura de linguagem que não se deve dar armas, entre aspas, perigosas para crianças, porque somente a maturidade pode garantir o uso adequado dos dons da vida. Então, dominar a visão à distância no estado de sonambulismo pode se tornar uma arma perigosa para espíritos que ainda não estejam na fase da maturidade, né? E aí, falando da maturidade espiritual, vamos lembrar, né? Nós já tivemos uma fase da nossa infância espiritual, que é lá a fase lá da primeira revelação, os profetas e tudo. Então, aqueles livros todos foram escritos de uma forma adequada para espíritos bem pouco evoluídos, que estavam na sua infância espiritual, que éramos nós lá, né? Então, hoje em dia, parece até que aqueles livros são contos e são histórias, parece que nos parecem estranhas, mas é porque agora nós já temos um pouco mais de evolução do que naquela época. Depois veio Jesus, né, a segunda revelação, e revolucionou a forma de escrever. Claro, Jesus não escreveu nada, mas a forma de pensar, né, e isso ficou registrado através dos evangelhos, e a gente vê que a linguagem já é outra, né, para espíritos que já tinham atingido, né, digamos assim, entre aspas, a maioridade, né, mas que ainda não tinham atingido a maturidade. Daí as parábolas todas, né, com histórias que eram adequadas para as pessoas que poderiam já entender, mas ainda não tinham maturidade. E hoje, né, vamos pensar assim, muitos de nós, nem todos, uns mais, outros menos,
já atingimos uma certa maturidade espiritual, estávamos prontos para a terceira revelação, que veio a ser o Espiritismo, e aí a linguagem já é muito mais direta, né? A comunicação é muito mais efetiva, as informações são muito mais precisas, né, a respeito das coisas do mundo espiritual. Então é isso que Miramês está dizendo aqui, né? Que não se deve dar armas perigosas para crianças. Né? Por quê? Porque certos domínios de certos dons poderiam ser perigosos para crianças espirituais. Na questão 437, aí a questão diz assim: visto que a alma, é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma, e que está algumas vezes muito longe do corpo? Então, precisamente né, por exemplo, se a alma vai para um lugar em que tem uma situação de muito frio, o sonâmbulo muitas vezes relata que ele está sentindo frio no corpo dele. E aí a resposta vem, né? A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, aqui vamos levar em consideração que estávamos em 1860 e poucos, né? É a eletricidade, a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, se a gente for pensar para os tempos de agora, né, quando duas pessoas se correspondem pelo WhatsApp, aí, falando sobre como imagens, como nós estamos aqui nesse momento, são essas formas de comunicação, né, no fundo, a eletricidade e suas formas, né, diferentes de manipulação, que fazem com que se pareça que nós estejamos próximos, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que o espírito nunca se desliga do corpo totalmente, né? O sonambulismo é um estado de alma que conecta o corpo através de um cordão, que a gente chama de cordão de prata, cordão fluídico, né? Esse cordão serve como um canal, né, de comunicação entre o corpo e o espírito, seja lá onde o espírito estiver. Nós já vimos aqui, até Miramês mesmo já disse, né, que essa saída do corpo não deve, né, envolver viagens, por exemplo, interplanetárias entre outros planetas, porque nós somos espíritos muito pouco evoluídos e não temos essa capacidade, e esse cordão de prata corre o risco de se romper. Isso aqui é outro assunto. E aí ele fala, né, que essas sensações que são transmitidas, né, a palavra, ela pode formar sensações nos que ouvem, inclusive, né? E, portanto, nós somos responsáveis pelas consequências que advierem, né, daquilo que falamos, né? Não só quando estamos sonâmbulos, mas aí ele sempre dá uma alargada aí na abrangência da explicação, né? E fica um negócio mais completo. E aí, no final, ele diz que ainda há muito a ser estudado a respeito disso. E a questão 438, para finalizar aqui, ela diz, né? O uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? E aí a resposta, muito. Como o bom uso ou o mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. E aí a resposta é bem clara e objetiva, né? Sim, né? O uso das faculdades espirituais, ela pode influenciar positivamente a vida após a morte, mas negativamente também, dependendo de ter sido feito um bom uso ou um mau uso, né? Devemos analisar bem, né, o uso que fazemos dessas nossas faculdades, não só a do sonambulismo, mas todas as faculdades espirituais, né? Especialmente as faculdades relacionadas à mediunidade, né? Isso deve ter uma vigilância muito grande com relação ao uso das faculdades mediúnicas, né? Nossas faculdades espirituais devem ser sempre usadas de forma correta, né, para que possamos ter uma vida tranquila após a morte, tranquila entre aspas, né, uma vida em que a gente não tenha criado novas dívidas devido ao mau uso das faculdades espirituais, né? E aí ele
finaliza, né, que eu acho que é um bom final aqui para essa questão, que, né, que quando Cristo nascer em nossos corações verdadeiramente, né, o reino dos céus estará a palpitar em toda a humanidade, e a terra será iluminada como uma estrela de primeira grandeza. E aí é o momento, né, da evolução do planeta. Ok, meus amigos? Muito boa semana para vocês, né? Restinho de semana aí para vocês. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.